e a gente vai entender esse conceito de santidade, né? E para nós podermos entender o que é santidade, nós precisamos entender como se dá a salvação. Como é que acontece a salvação? Porque não adianta nós falarmos de santidade sem salvação, né? Não adianta a gente desenvolver esse tema ou querer que alguém seja santo sem que ele seja salvo. Porque a santidade, ela acontece de dentro para fora. É um ato que acontece lá dentro, que provém de Deus, que vai afetar o nosso exterior. Então, quando nós entendemos isso, aquilo que é provocado aqui dentro vai provocar uma mudança também do lado de fora. E as pessoas vão olhar, porque o que acontece? As pessoas não enxergam o nosso interior, elas enxergam o nosso exterior. Nosso cartão de visita é isso aqui. Agora, quando o nosso interior é mudado, o nosso exterior também é, né? Já dizia lá no Antigo Testamento que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, essa salvação, essa santidade, ela se dá lá dentro do nosso coração, mas é proveniente de algo que Deus faz na nossa vida. Ninguém pode provocar a santidade. Ninguém pode dizer eu sou santo, simplesmente por ser. Então, como é que se dá a salvação? E nós precisamos entender isso. Por que isso é importante? Porque santidade começa com a salvação, ou no arrependimento verdadeiro e sincero. Sem isso não há santidade. Sem mudança de vida, sem novo nascimento, sem passar pela cruz, é impossível alguém ser santo. Ele vai ter talvez uma aparência de santo, mas jamais vai ser santo. Então, como é que se dá a salvação? Está ali na tela. O homem condenado em seus delitos e pecados ouve a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Primeira coisa, primeiro passo para acontecer a salvação. O homem condenado em seus delitos e pecados ouve a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo, numa ação incompreensível à mente humana, convence esse homem do pecado, da justiça e do juízo. Em terceiro lugar, esse homem, também por ação divina, é levado a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus que perdoa. Então, deixa eu resumir isso aqui. Primeira coisa, ouvir a pregação do Evangelho, né? Por isso que é importante que o Evangelho seja pregado. E o Espírito Santo, numa ação que nós não compreendemos, não é você que decide, não é você que muda alguma coisa, não, é uma ação do Espírito Santo dentro de nós, provém de Deus totalmente, não provém do homem, porque o homem está morto. Morto vai decidir o quê? É aí que acontece o milagre. Que quando você ouve o Evangelho, o Espírito Santo atua dentro desse morto. Ele age dentro desse morto. Ele abre os ouvidos deste morto para ouvir a pregação da palavra de Deus. Né? E aí então, essa pregação vai vivificar o morto, ele vai ouvir a palavra, e lembre-se que a fé vem pelo quê? Ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas se ele está morto, como é que ele pode ouvir alguma coisa? É aí que é inexplicável para nós. É isso que é inexplicável para nós. Como é que um morto consegue ouvir? Isso é uma ação do Espírito Santo dentro do homem. E aí o Espírito Santo, nessa ação incompreensível na nossa cabeça, é levado a reconhecer o seu pecado
e a sentir uma tristeza profunda por causa desse pecado. E é essa tristeza profunda que se chama arrependimento que vai fazer com que o homem decida abandonar o pecado, baseando a sua decisão unicamente na fé que Deus perdoa. Deu para perceber isso? Alguém entendeu isso? Amém. Deu para entender como é que você é salvo até aqui? Deu ou não? Pode falar. Eu ia deixar as perguntas para o final, mas se você não entendeu, a gente explica de novo. É aí que entra o arrependimento. Porque o arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude, mudança de mente, mudança de comportamento. Mas um morto não pode se arrepender de nada. A gente não pode cobrar arrependimento de um morto. Apenas quando há essa ação do Espírito Santo na vida da pessoa, é que essa pessoa, ao ouvir, vai gerar uma tristeza tão profunda dentro do coração dela, que ela diz: eu tenho que abandonar esse pecado, eu não posso continuar dessa maneira. Foi o que aconteceu com cada um de nós. Aquilo gerou uma tristeza. Então, como é que eu pude perder tantos anos da minha vida cometendo pecado? Como que eu pude gastar tanto tempo da minha vida? Então você decide abandonar o pecado. O arrependimento, ele é uma das principais ações na vida de uma pessoa após ela tomar conhecimento da graça. Vamos esperar, senão... Eu vou voltar no primeiro item, antes de voltar, para vocês entenderem bem isso aqui. Então vamos lá. O homem, cada um de nós, condenado por Deus, desde a eternidade, desde que o homem pecou lá atrás. Lembra que o Adão pecou? Entenda que a gente não consegue ter tempo para a gente ir nos mínimos detalhes, porque você já sabe que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, não é? Então, esse homem que pecou, através de Adão, toda a geração de Adão está condenada ao pecado. Nasceu em escravidão. Agora, esse homem condenado, eu e você, ouvimos a pregação do Evangelho. Alguém, mobilizado por Deus, veio e pregou o Evangelho a nós. Quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo atua dentro de nós, vivificando esse morto, dando a capacidade a esse morto de ouvir a palavra de Deus. Essa palavra vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Também por ação divina, nós somos levados a reconhecer o nosso pecado, a sentir tristeza por ele, e nós decidimos abandonar o pecado. Veja, é uma ação do Espírito Santo em nós, total, que nos leva a tomar essa decisão de abandonar o pecado. Como? Pela fé, em confiança, que ao tomar essa decisão, Deus vai perdoar, vai apagar o meu pecado. Então, o arrependimento, ele entra aí, não é antes. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Quando o povo lá atrás, no dia de Pentecostes, ouviu o que tinha acontecido, vieram ver o que estava se passando ali. Pedro pregou o Evangelho para aquele povo. Porque eles perguntaram: o que nós vamos fazer para ser salvo? E aí Pedro disse: crede, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o arrependimento, ele é uma ação do homem. Mas o perdão
é uma ação de Deus. Agora, entenda isso. Você só pode ter arrependimento se o Espírito Santo agir dentro de você. O homem não consegue arrepender sozinho. Eu que tomei decisão de arrependimento. Engano seu. Engano seu. Nenhum ato nosso tem participação na nossa salvação. É que a presença do Espírito Santo é tão forte quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, que é impossível ao homem permanecer no pecado. Principalmente aqueles que foram eleitos e predestinados por Deus. Principalmente isso. Então, a graça, ela vai nos conduzir ao arrependimento, que nos leva para a cruz, para receber uma nova vida, um novo nascimento. E então é que nós passamos a viver em santidade e perfeição diante de Deus. Você viu que trajetória que nós temos aqui? Alguém é movido pelo Senhor, prega o Evangelho para nós. Ao ouvirmos a pregação do Evangelho, o Senhor vai vivificar este morto, e ele vai ouvir a pregação. Essa pregação vai gerar fé no seu coração, vai gerar convencimento no seu coração, que ele é um pecador, e que ele está condenado, juízo. Ele está condenado por causa do seu pecado. E também vai acontecer pela ação do Espírito Santo, ele vai ser conduzido ao arrependimento. E vai ser levado para a cruz. E lá na cruz, o velho homem vai ser crucificado com Cristo, vai ser sepultado pelo batismo, e então vai ressuscitar uma nova vida, um novo homem, para viver em santidade e perfeição diante de Deus. Se a gente não entender isso, não adianta a gente estudar santidade. Tá certo, pastor? Vai longe, né? Vai longe. Agora, se nós não entendermos isso, nós jamais vamos entender santidade. Agora veja uma coisa. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, um homem tentava conseguir a salvação pela lei. Então ele cumpria a lei, os 10 mandamentos, depois foi ampliado para mais 613 mandamentos. Além dos 10, foi ampliado para 613. Então ele tinha que cumprir a lei, os 10 mandamentos, ou 613. Ele tinha que oferecer sacrifícios, primeiramente no tabernáculo, depois lá no templo. Ele tinha que fazer rituais, uma série de coisas. Só que ele nunca conseguia ser salvo. Por quê? Porque a lei, ela era perfeita, porque ela foi dada por Deus, mas a lei só conseguia fazer uma coisa. Ela só conseguia revelar o pecado. Ela não conseguia apagar o pecado. Por isso que a lei tem 2 ministérios: condenação e morte. Condenação e morte. Então o homem praticava aquilo tudo, e no final das contas, havia um abismo que o levava à condenação e morte. Não havia como ele chegar, não tinha maneira dele chegar à salvação cumprindo aqueles rituais todos. Por isso que naquela época, nós quando vemos acerca de santidade, de santificação, de ser santo, nós vemos pessoas sendo santas ou sendo santificadas para Deus. Nós vemos objetos, os objetos de culto, o tabernáculo, o templo, o castiçal, o candelabro, a arca, era tudo santo para Deus, objetos.
Porque aquelas coisas, né, manifestavam diante do povo a glória de Deus. Eram aqueles objetos que tinham. O Espírito Santo não habitava em ninguém. Ele vinha, usava a pessoa e ia embora. E todos aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais, tudo aquilo que está no Antigo Testamento, terminava num único caminho: condenação e morte. Não havia maneira do homem ser justificado. Quem era santificado naquela época? O sacerdote, o profeta, né? O rei. E mesmo assim o rei, muitas vezes, a maior parte deles foram desobedientes, inclusive Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Todos eles falharam. Então, na antiga aliança, que a gente gosta muito de ler, gosta muito de permanecer preso à antiga aliança, você tem que entender o seguinte: ali ninguém vai conseguir ser santo, ali ninguém vai conseguir ser salvo, ali ninguém vai conseguir ser perfeito, porque no final daquilo tudo vai ter condenação e morte. Mas, capítulo 3, né? Mas veio uma nova aliança, um novo testamento, uma melhor aliança, com melhores condições, melhores promessas, um ministério mais excelente. Veio, nesse novo testamento, nós tivemos um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto, que proporciona salvação. Já não é mais condenação e morte. Aquele que crê será salvo. Como é que vai crer? Através dessa operação que nós vimos agora há pouco. Então, a partir da salvação que se dá nesse novo concerto, nessa nova aliança, através de Jesus Cristo, e é aí que entra esse parágrafo aqui, todas as pessoas que foram salvas na história da humanidade foram salvas pela graça, mediante a fé. Romanos 4 e Efésios 2:8. Alguém pode ler Efésios 2:8, por favor? Salvação só é possível depois da confirmação da nova aliança. Um novo concerto com a realização de um novo pacto e um novo testamento. Uma melhor aliança com melhores condições, melhores promessas e ministério mais excelente. E aí é que, por que é preciso a gente entender isso? Porque a gente vai passar a entender como é fácil, nessas condições aqui, sermos santos, sermos santificados. Nós vamos entender como é fácil isso. Porque não é uma ação nossa. É uma ação do Espírito Santo que habita dentro de nós. Não é esforço humano. Esforço humano não consegue fazer nada. É uma ação de Deus em nós. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? É um presente de Deus. Vamos ler mais uma vez? Mais alto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é dom do homem? Não é esforço teu. Você não está aqui pelo teu esforço. Ninguém está aqui pelo seu esforço. Você hoje não está aqui pelo seu esforço. Você está aqui porque Deus te colocou aqui. É Deus que te trouxe aqui. Eu estou aqui falando, não é por minha causa. É Deus. É o sangue que foi derramado lá na cruz. Nós não precisamos fazer sacrifícios, nós não precisamos de rituais, nós não precisamos pagar promessas, não precisamos fazer carneiro, não precisamos fazer nada dessas coisas. É graça. Verdade. Alguém pode perguntar,
O que eu posso fazer para viver com Cristo por toda a eternidade? Ou como perguntaram lá no dia de Pentecostes, que estavam atônitos com a mensagem de Pedro. O que faremos para ser salvos? Muito simples. Entender a graça e a cruz. Porque um está ligado com o outro. Estão intimamente ligados. A graça está intimamente ligada com o Evangelho da cruz, com a mensagem da cruz. Somente essa maravilhosa graça é que nos torna dignos dos céus. Não há esforço no mundo que alguém faça para conseguir alguma coisa. Lembre-se que o homem do Antigo, por isso que eu fiz questão de falar isso, o homem do Antigo Testamento, ele achava que se ele se esforçasse, praticasse tudo aquilo, ele era salvo. João 5,40, né? Diz que vós examinais as Escrituras, 39, porque cuidais ter nela a vida eterna. Mas são as Escrituras que testificam de mim, disse Jesus. A vida eterna não está nas Escrituras, a vida eterna está em mim. Mas eles examinavam as Escrituras, ou seja, eles examinavam quais Escrituras? Essa que nós temos? Não, eles examinavam o Velho Testamento. Eles examinavam os rituais, os sacrifícios. Então o fariseu, ele se gabava porque ele era praticante dos 613 mandamentos. E ele ficava de pé, e ele batia no peito, como está lá a passagem do fariseu e do publicano. Eu não sou como os demais homens, como esse miserável que está aí. E daí? E daí? Jesus chamou aqueles homens de sepulcro caiado. Bonito por fora, mas podre por dentro. Só graça. Só graça. Aquele que não prestava, aí ele foi justificado. Ele saiu sem a justificação. Pois é. O que bateu no peito, saiu de lá sem justificação nenhuma. E o que se achou miserável, esse saiu justificado. Agora eu pergunto para você, alguém aqui tem condições de bater no peito e dizer? Ninguém, meu filho. Ninguém. Ah, mas você é pastor. A graça é muito maior sobre nós. É muito maior. Um dia o pastor estava pregando e ele falou assim, vocês olham para a gente e falam, gente, como é que ele falou? A gente não chega nem aos pés dos apóstolos, lá dos diáconos. Dos diáconos. Não servia nem para ser diácono na igreja primitiva. Exatamente, foi isso que ele falou. A gente não servia nem para ser diácono na igreja primitiva. Porque quando você olha o naipe dos diáconos, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, eram cheios de poder, os diáconos. Os diáconos. Imagina os apóstolos. Pedro passava a sombra. Pedro tocava em alguém? Não, a sombra. Curava as pessoas. Vinha gente das cidades vizinhas. Tocavam nas vestes de Paulo, nos aventais, nos lenços de Paulo e eram curados. Rapaz, toca na nossa camisa, é capaz de rasgar e não sai nada. Quando Jesus, a mulher com fluxo de sangue, tocou em Jesus, no meio de uma multidão tocando Jesus, e Jesus disse, quem me tocou? Ah, Senhor, está todo mundo te tocando. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Nós tocamos em Jesus. E dele saiu virtude. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. O diabo fala, você não é merecedor. E não somos mesmos. Olha que novidade. É graça. É graça. É favor não merecido. Então o que nós podemos dizer? Que a graça, ele é a manifestação da misericórdia de Deus. A graça, ela é a manifestação da misericórdia de Deus. E a cruz é o que nos dá qualidades. Quando você passa pela cruz, o que vai acontecer? Você é separado da terra, o teu eu é morto, a tua vontade é morta,
a tua carne é morta, o teu pecado é morto, e então nós somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Romanos 6,4 diz o quê? Ressuscitado pela glória do Pai. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como? Pela glória do Pai. Como é que você está aqui hoje? Quem é que te trouxe aqui? A glória do Pai. Nós estamos aqui pela glória do Pai. Olha só que impressionante. A misericórdia de Deus é a manifestação da sua graça. Hoje nós dizíamos, por que a graça ela é incompreendida? Porque ela dá medo. Ela dá medo. Sabe por que dá medo? Porque cada dia nós temos que ser parecidos com Cristo. Nós temos que ser semelhantes a Cristo. Nós temos que ser uma cópia de Cristo. Autêntica, né? Autêntica. Nem é ser semelhante, é ser igual. Porque semelhança é que nem pirataria. Que nem produto pirata. É capaz de você olhar e você não distinguir. E tem produto que é tão perfeito que só um especialista consegue identificar. Pois o 2 Coríntios 11,4 fala de um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. E está cada vez mais parecido com o verdadeiro. Você precisa ser perito para identificar. É verdade. E sabe, eu vou te dar uma dica para você identificar. Sabe como é que você consegue identificar o outro Jesus, o outro Espírito e o outro Evangelho? É muito fácil. A tônica dele está sempre no Antigo Testamento. Se colocar em proporção, podemos dizer 80-20. 80% de Antigo Testamento e 20% de Novo, para dar uma carinha de igreja. Porque no Novo Testamento é impossível você pregar o outro Evangelho, o outro Jesus e o outro Espírito. Não tem como. Não tem como. Porque você é obrigado a passar pela cruz. E a cruz mata a tua vontade. A cruz mata o teu eu. A cruz mata o teu gênio. A cruz é morte. A cruz é morte, não é enfeite. Quando fala a morte do eu, E nem lá está com enfeite lá no peito. Mas ele não está aqui, mas ele ressuscitou. quando fala da morte do eu, Você não vai lá. está matando, sabe o quê? O teu gênio. Ai, porque eu fico irritado. Vai para a cruz. Passa rapidinho. Verdade. Ai, porque eu estou nervoso. Ai, porque eu estou ansioso. Ai, porque eu estou isso. Ai, porque eu estou aquilo. Vai para a cruz que passa rapidinho. Verdade. Quem está na cruz não tem tempo para as coisas desse mundo. Não tem tempo para a carne e as obras da carne, como diz Gálatas 5:23. Por quê? Porque você só tem tempo para manifestar o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas pastor, você não está falando de santidade? Estou. É exatamente isso que é ser santo. É isso aí. Então, se você entender a obra da cruz, o que Jesus veio fazer, a dimensão dessa obra, você vai perceber o grande amor de Deus por você. E quando você percebe o grande amor de Deus por você, você vai querer outra vida, vai querer voltar para o vômito, vai querer voltar para a lama, vai querer voltar para o pecado. Não tem como. Cada dia mais você vai querer ser santo ou separado para Deus. Então veja, Deus nos prometeu a sua maravilhosa graça. Mas, para que a conservemos, é necessário a morte do velho homem, a raça de Adão, em conformidade com a vontade de Deus. E só na cruz isso pode acontecer.
A graça, a maravilhosa graça, é como um diamante bruto. Valiosíssimo. Que o eterno Deus, através de Jesus Cristo, nos deu. Quando você pega um diamante na mão, o garimpeiro está lá, extrai o diamante. Ele é opaco. Ele tem sujeira. Mas ele tem um brilho. Tem um brilho. Só que o entendido olha para aquilo e ele sabe o valor que aquilo tem. Então o que acontece? A graça é um diamante bruto. Ou nós, podemos dizer, pela graça somos um diamante bruto. Nos tornamos um diamante bruto pela graça. E a cruz é o lapidador, é a lapidação, é onde acontece a lapidação. É onde vai dar o brilho e o valor. Quanto mais facetas o diamante tem, mais caro ele é. Quanto mais nós deixarmos a cruz agir em nós, mais valiosos nós seremos para Deus. Amém. As provas. Como é que a cruz age? Através da espada, através do martelo, através do fogo. A espada, a palavra de Deus diz que a espada, que a palavra ela é espada de dois gumes, corta por dois lados. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você estuda a palavra, mais destrinchado você é. Eu tenho descoberto isso. Depois que eu morri o ano passado, né, e fui ressuscitado pela glória do Pai, eu estou estudando a palavra com outros olhos. E eu estou descobrindo profundezas de Deus, que eu fico envergonhado do que eu andei fazendo nos outros anos. Mas pastor, você já não era pastor? Sou. 28 anos faço esse ano. Comecei com 15 anos a vida ministerial. Mas para ser sincero para você, não troco esse último ano pelo resto, não. Não troco mesmo. Não troco. Porque eu estou cada vez mais perto do meu Senhor. E descobrindo uma riqueza tão profunda, que eu fico assim, o que eu andei fazendo o resto da minha vida? E quanto mais eu estudo o Novo Testamento, quanto mais eu estudo a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, as cartas de Paulo, eu vou descobrindo uma riqueza imensurável, que eu disse, o que eu fiz perder tanto tempo? Por mais que eu queira correr agora, não dá, porque o nosso tempo é limitado, né? 24 horas só. Então eu aproveito a cada minuto que eu tenho para poder mergulhar nisso. Eu converso com ele. E a gente vai descobrindo coisas que... Essa semana mesmo a gente estava falando, descobrimos uma que ele descobriu, né? E passou e depois eu fui ver. Jesus é o nosso fiador, não é? Ele é o nosso fiador. O que é o fiador? O fiador é alguém que assume a dívida no nosso lugar. Quando você vai alugar uma casa, você pode ter até o nome sujo. Mas se o fiador for bom, a pessoa aluga a casa. Por quê? Porque a dívida não é tua, é do fiador. A garantia é dele. Pois hoje, olha o cuidado que a gente tem que ter. Se nós pecarmos, esse pecado recai sobre Jesus, porque Ele é o fiador. É por isso que muita gente já não resta mais sacrifício para essas pessoas. Porque elas pisaram na cruz. Ontem o pastor Sérgio ministrou no Parque América, ele deu uma mensagem, que misericórdia, vale a pena vocês assistirem. Quem quer ter comunhão com Deus, quem quer ter intimidade com Deus, devia assistir. E no final já, ele deu um recado de Deus,
em que ele ministrava aos ministros do Evangelho, aos pastores: não pisem no sangue da nova aliança. E vocês estão pisando no sangue da nova aliança. Ele falando isso para os pastores. Estão profanando o sangue da nova aliança. E o preço que vocês vão pagar vai ser muito caro. Uma coisa que você tem que compreender: Deus plantou você aqui, nesse lugar aqui, nessa igreja aqui, com um propósito. Por que você não está numa catedral? Porque talvez lá na catedral você jamais iria ouvir o que você está ouvindo aqui nesse lugar. E continuaria com a mesma vida de pecado que você tinha antes. Continuaria com os mesmos acordos que você tinha antes. Só que numa nova religião. Pintando de crente. Pastor João, eu creio que quem abraça uma religião, abraça o defunto. É, isso mesmo. O pastor falou que quem abraça uma religião abraça um defunto. Um dia estava eu e ele, nós fomos tratar de um defunto. E aí a pessoa da funerária, né, veio e tal, calçou as luvas e tudo. E ele falou assim para nós: se as pessoas soubessem como é tão sujo um corpo depois que morre, jamais daria um beijo num defunto. E a gente vê as pessoas nos velórios beijando o defunto, acariciando. E ele vive com a morte, convive com a morte todos os dias. E a religião é isso. É um defunto em decomposição. Ela está ficando cada vez pior. Então, o segredo para a vida plena com Deus e para obtermos a plenitude do seu poder é sermos crucificados para nós mesmos, para este mundo, e este mundo crucificado para nós. Nós sempre falamos, nós queremos o poder de Deus. Nós queremos avivamento, nós queremos a manifestação da glória de Deus, nós queremos o poder de Deus. Só que tudo isso já está disponível para nós. Nós estamos querendo aquilo que é nosso. Já foi dado de uma vez por todas. Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados antes da fundação do mundo. Então nós temos que entender que aquilo que nós ansiamos, desejamos, queremos, já está disponível. O problema é que nós somos filhos de milionários vivendo na pobreza. Mas não é pobreza de dinheiro. Que o maior pobre é quem tem dinheiro. Também dinheiro. Ah, mas é mal ter dinheiro? Não, gente, não é isso. Não é isso. É que nós temos acesso a um tesouro. Segundo aos Coríntios 4 fala que nós somos vasos de barro com tesouro dentro. Você tem um tesouro aí dentro. E aquilo que nós queremos, ela só vai sair quanto mais mortos nós tivermos. Enquanto você estiver vivendo, Cristo não vive. Enquanto você viver, Cristo não vive. Quando você morrer, Cristo vive. Gálatas 2:20 diz o quê? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Paulo não vivia mais. A fé dele é do Senhor. Mas como Paulo não vivia mais? Paulo estava lá, era igual eu e você, carne e osso, brigava todo dia com ele próprio. Mas Paulo tinha fé de que Cristo vivia nele. Por isso que as pessoas tocavam nos aventais, nos seus lenços e eram curados. Filipe, um diácono, foi para Samaria, pregou a Cristo.
Os enfermos eram curados e os demônios saíam gritando. Ele não tocou a mão em ninguém, só pregando. Só pregando, porque Cristo era vivo dentro dele. Então o segredo para você e eu termos essa vida plena, obtermos a plenitude de poder, é sermos crucificados para nós mesmos, para este mundo. E este mundo, crucificados para nós. Quando nós edificarmos o fundamento da cruz, o que é o fundamento da cruz? É o Evangelho da graça. Essa graça que tem sido falada, repetida. Você já reparou quantas vezes se fala da palavra graça num culto? Por que se repete tanto essa palavra? Para virar uma reza? Não, é para você entender, que você precisa compreender o que é essa graça que te alcançou. Então, quando você edificar esse fundamento, a tua vida será substituída pela vida de Cristo. O homem natural é crucificado, aniquilado, mortificado, levado à morte profunda. Esse processo substitui o eu por um homem novo, criado à imagem de Cristo. 4:24, Efésios 4:24, lê aí, por favor. Efésios 4:24. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, segundo o pastor Jonas, em verdadeira justiça e santidade. Segundo quem? Deus. É criado o quê? Em verdadeira justiça e santidade. Os discípulos só se tornaram poderosos depois da passagem de Jesus pela cruz. Até então, eles eram homens cheios de dúvidas. Eles eram homens completamente instáveis. Pedro negou Jesus 3 vezes. Debaixo de pressão, Pedro negou a Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas? Te amo, Senhor. Quando Jesus perguntou a 3ª vez: Senhor, tu sabes, apacenta as minhas ovelhas. Quem foi que se levantou no dia de Pentecostes? Pedro. Quem foi que se levantou no dia de Pentecostes? Pedro. Pedro. E com tal ousadia, com tal intrepidez, que 3.000 pessoas ouviram a pregação de Pedro e foram convertidas. Quando Pedro foi falar com os homens lá, com os principais, eles ficaram impressionados com a sabedoria dele. Porque eles tinham sido informados que eram homens indoutos, homens sem cultura, sem ensinamento. Mas falava com autoridade. Então, os discípulos só se tornaram poderosos depois da cruz, e o auge deles foi com a descida do Espírito Santo. Eles obtiveram a plenitude. E a partir daquele dia que eles receberam o Espírito, aqueles homens foram vigorosos. Pedro chega no templo com João, está lá um pedinte e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Não precisou fazer uma corrente de oração, 7 dias de oração, não precisou ir para o monte. Autoridade, levanta e anda. O homem levantou e orou e andou, e saiu glorificando a Deus. Então vocês querem anotar? Anota aí, João 12, 32 e 33, João 3, 14 e 15, Gálatas 1, 4 e Atos 20, 28. João 12, 32 e 33. João 3, 14 e 15. João 12, 32 e 33, João 3, 14 e 15, Gálatas 1, 4, Atos 20, 28. fala muito rápido. João 12,
32 e 33. João 3, 14 e 15. Gálatas 1, 4 e Atos 20, 28. Um morto não tem direito. Morto tem direito? Algum morto reclama? Ele busca os seus interesses? Não. O crucificado com Cristo está morto, não busca os seus interesses, não busca os seus direitos, mas ele manifesta em todo lugar a essência de Deus, que é o amor, e consequentemente manifestará em si o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Você tem que ter essas qualidades na sua vida. Todas elas. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Vai melhorando, dia após dia. Os anos vão passando, dia após dia você vai melhorando. Vai melhorando. E isso só é possível através do sangue de Jesus Cristo em nós. As pessoas falam, o sangue de Jesus tem poder. Tem, para purificar de pecado. Mas é o nome de Jesus Cristo que tem todo o poder. Aleluia. A gente tem que usar as ferramentas no lugar certo, as armas no lugar certo. Esse sangue derramado lá na cruz, através do seu sacrifício, é através dele que nós obtemos perdão completo dos nossos pecados. E é através desse sangue que Deus nos vê. Quando Deus olha para nós, Ele não olha para o homem direto, Ele olha para o homem através do seu Filho, através do sangue do seu Filho. É por isso que nós temos esses direitos todos, porque Jesus conquistou esses direitos para nós. Tudo é por causa dele. Tudo é através dele. Tudo. É por ele e para ele. Então, nós precisamos compreender, queridos, que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque pecado é desobediência e transgressão à vontade de Deus. Onde há pecado, Deus não está. Tem incompatibilidade, não tem como estar. Não tem jeito, Deus é santo. E se Ele é santo, o pecado não pode existir. Se nós somos o que somos, filhos de Deus, como que o pecado pode habitar dentro de nós? Lembre-se, nós somos santos como Ele é santo. Pecado não é uma condição para nós mais. Mas pastor, eu tenho um mês de crente. Não importa. Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra hoje. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra domingo. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra na terça-feira passada. Cada vez que você tem a oportunidade de ouvir a palavra, cada vez que você tem a oportunidade de sentar na sua casa e ler a palavra de Deus, você está recebendo condições para cada vez mais ser mais santo e separado do pecado. Você não quer saber dele. Aquilo que te atraía para o pecado, você foge daquilo. Você não quer mais saber daquilo. Por que você vai olhar para a televisão e vai ver uma mulher pelada? Você sabe que aquilo vai... Ou um homem também, né? Pode ser, sei lá. Sabe que aquilo lá vai provocar alguma coisa. Por que você vai andar num lugar onde te causa perigo? Eu sempre digo o seguinte, se você entrar numa cozinha onde está fritando sardinha, você vai sair com cheiro de quê? O ambiente que você está é o que você vai cheirar.
É o perfume que você vai ter. E a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Quando nós chegamos num lugar, queridos, nós somos a diferença. Nós somos luz, nós somos sal, nós somos o bom perfume. Você provoca a diferença. Quando você chega num lugar, as trevas não podem ficar. Eu vou fazer a mesma coisa. Beth, apaga lá a luz para mim, por favor. Fazer o que o pastor Sérgio fez ontem. Cadê onde é que apaga a luz aqui? Apaga lá o... Aí, ó. Apaga aí. As duas, só pra... Pronto. Vocês estão me vendo? Estão, né? Estou por causa do cabelo. É, porque tem uma luzinha aqui, uma sombra aqui, né? Assim está o mundo. Agora acende a luz de novo. Como é fácil. Cristo chegou. Ô, glória. Aleluia. É assim que é. Veja, o que acontece hoje na maior parte dos locais por aí? Nós temos muitos irmãos como Ananias e Safira. E Deus não quer uma igreja de Ananias e Safira. Ananias e Safira eram membros da igreja, mas mentiam ao Espírito Santo, como se isso fosse possível. Olha só, Atos 5:1, de 1 a 11, conta a história deles. E eles foram lá, venderam a propriedade, foram depositar aos pés dos apóstolos, mas retiveram o preço. E Pedro, cheio do Espírito Santo, quando viu aquele homem entrar, por que você permitiu que o diabo enchesse teu coração? Ali naquele mesmo momento ele morreu. Passado algum tempo veio a mulher dele, diz, vendeu por tanto? Vendemos. Por que vocês deixaram? A propriedade não era de vocês. Morreu também. Veja, ninguém tem condições de mentir ao Espírito Santo. As pessoas podem tentar nos enganar, mas ao Espírito Santo ninguém engana. Não tem como. Deus não quer uma igreja corrompida. Deus não quer uma igreja composta de pessoas que mentem descaradamente ao Espírito Santo. Deus não quer pessoas mentirosas. Ele quer pessoas transformadas. Amém. É por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala. A palavra diz que a gente tem que ter cuidado com sofismas. O que são sofismas? Sofismas são argumentos que parecem ser corretos, mas que na verdade é enganoso e leva ao erro. Lembra que eu disse para vocês um pouco tempo atrás, é muito fácil você descobrir o outro evangelho. Eles se baseiam muito no Antigo Testamento. Batem muito aquela tecla lá de trás. Porque ali eles conseguem manipular e fazer com que os conceitos que eles criem pareçam ser corretos. Mas eles estão pregando a palavra, estão manipulando para que você ache que o conceito que ele está inventando seja correto, mas não é. Não é correto. E você acaba caindo num engano, numa falsidade, numa sutileza. É preciso ter muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Por isso que eu digo que evangelho sem Cristo é uma mera imitação de condutas, regras, sistemas, modelos e visões. Há 2 anos, mais ou menos, desde 2020, 2019, mais de 2 anos, na realidade desde 2019, o pastor tem batido nessa tecla da graça. É um assunto que começou pequeno e foi se aumentando, e hoje está numa proporção que quando a gente olha, nós entendemos que nós precisamos de Cristo. A igreja precisa de Cristo. O evangelho tem que estar concentrado em Cristo. O avivamento, ele acontece
por causa de Cristo. A palavra é Cristo. Tudo é Cristo. Nós precisamos entender isto, queridos. Ser santo quer dizer ser separado. Quer dizer ser um imitador total de Cristo. Se nós não entendermos isto, que o que nós não precisamos de José, nós não precisamos de Davi, nós não precisamos de Elias, de Moisés, nós precisamos de Cristo. Aleluia. Quando nós assumirmos esta posição de que nós precisamos de Cristo, o mistério de Deus, os tesouros da sabedoria e da ciência serão revelados para nós. Até o dinheiro vai vir. Aquela coisa que você corre tanto atrás, quando você tem Cristo, ele vem na tua mão. Ele vem na tua mão. Até o dinheiro vem na tua mão. Porque ele é supridor. Ele supre, Filipenses 4,19. Ele supre as nossas necessidades de acordo com as riquezas dele, em glória por Cristo Jesus. Os teus dízimos, as tuas ofertas serão ainda mais abençoados. Filipenses 4,19. Os teus dízimos, as tuas ofertas serão ainda mais abençoados. As tuas ofertas se multiplicarão. Amém, amém. Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Por quê? Porque ninguém consegue a santificação e ser santo sem Cristo. É um esforço inútil e infrutífero. Enquanto a igreja, enquanto nós ficarmos buscando alternativas e não buscarmos a Cristo, a mensagem de santidade é vã, é inútil. Porque somente através de Cristo é que nós conseguimos ser santos. Veja, 2 Coríntios 4,7. Eu já citei isso, mas vamos repetir. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos dizer juntos? Tenho, porém... presta atenção. Vai colocar na primeira pessoa. Tenho, porém... um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não minha. A excelência do poder não é seu, é dele. Veja, eu coloquei ali a foto de um vaso de barro quebrado, cheio de moeda de ouro dentro. É assim que somos nós. Mas este vaso de barro, usado no poder da ressurreição, vai produzir sinais, prodígios e maravilhas, mas nenhuma glória para mim. Nenhuma. É dele. E se bobear, morre. Morre. Nós somos um tesouro com vaso de barro, para que a glória não seja nossa, seja dele. É por isso que eu digo que a mensagem da graça é difícil. É difícil. Porque no Antigo Testamento você consegue. Ah, Abraão era rico, eu também vou ser. Jacó era rico, eu também vou ser. Aí vem Jesus e diz: não ajunteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. E onde os ladrões não minam e nem roubam. não tem jeito. O que é isso? A ideia dessa figura do vaso de barro, com o tesouro dentro, é exatamente mostrar a tua fragilidade, a minha fragilidade, a nossa fraqueza natural, em contraste com a grandeza do tesouro que a gente carrega dentro de nós. Uma excelência. O barro é do material, não é dos materiais mais fortes, nem é do material mais nobre.
Mas dentro do vaso de barro, você pode pôr o que você quiser lá dentro, inclusive um tesouro. Foi o que Deus fez conosco. Pegou um vaso que não é forte, pegou um vaso, um material que não é nobre, e colocou dentro um tesouro incalculável. O salmista dizia que nem a riqueza do mundo inteiro pode comprar uma alma. Se esgotariam antes os tesouros. Olha o quanto que a gente vale para ele. Dentro de você hoje tem um tesouro. Somos frágeis? Veja, nós continuamos sendo humanos, nós não perdemos a nossa natureza humana. Continuamos sendo de carne e osso. Continuamos sendo. Nós continuamos andando, tendo que trabalhar, suar, esforçar. Não é fácil a vida do dia a dia. Mas nós temos dentro de nós um tesouro. A riqueza não está no vaso. Não é o vaso. A riqueza não é o vaso. O valioso não é o vaso. O valioso é o que está dentro do vaso. É por isso que o diabo odeia a gente. É por isso que ele odeia a gente. Porque quando ele olha para você, ele não vê você. Ele vê o valor que está dentro de você. É por isso que ele chega no ouvido da gente e fala: mas você não vale nada. Que ousadia tua. Nós somos ousados mesmo. Somos, por causa dele. Essa ousadia é dele. É dele. É ele quem nos separou para sermos dele. É ele quem nos deu esse tesouro. Veja, o tesouro, ele é maior do que o recipiente. O tesouro é mais valioso do que o vaso. Mas Deus, por sua graça, fez com que, mesmo os vasos de barro, eu e você, com toda a sua fragilidade, consigam a sua missão, de cumprir a sua missão de levar um tão grande tesouro. Você entendeu essa frase? Mesmo você, o menor que está aqui, sendo frágil, aos olhos humanos não tendo valor nenhum, muito pelo contrário, muitas vezes recriminado, muitas vezes condenado aos olhos humanos, mas ainda assim, você carrega dentro de você um tesouro. Por quê? Porque Deus te capacita a cumprir esta missão. Amém. É Deus quem nos capacita. É Deus quem nos dá sabedoria. É Deus quem nos separa para cumprir isso. Então, agora sim, posto isso, que não depende de nós, a gente pode compreender o que é santidade. Até que horas? 9h30. Aí nós podemos compreender. Então, primeira coisa, vamos lá entender a definição de santidade. Primeira coisa, você tem que guardar isso. Santidade tem 3 palavras envolvidas. Diga comigo: atributo, qualidade, separação. Mais uma vez: atributo, qualidade, separação. Primeira palavra, atributo. Então o que é santidade? Santidade é um atributo de Deus. É uma virtude de Deus, uma capacidade de Deus. E quando nós dizemos Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela qual eles ou ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima de tudo que é mal ou imperfeito, ou acima do pecado. Então, santidade é um atributo de Deus que faz com que ele seja perfeito e puro moralmente. Uma das qualidades do Filho de Deus, ou um dos atributos do Filho, melhor dizendo, deixa eu refazer essa frase. Um dos atributos de um Filho de Deus é ter uma moral elevada.
é ter uma moral elevada. O que isso quer dizer? É por isso que um filho de Deus, por ter uma moral elevada, ele nunca, jamais vai se envolver em atos escandalosos, em atos libidinosos, em atos que provoquem nos outros reações, sejam sensuais, sejam de violência, seja qualquer outra coisa. Veja, Deus, a santidade, ele é um atributo de Deus. Nós sempre falamos que ser santo é ser separado, não é só isso. Santidade, ela tem a ver com ser moralmente puro e perfeito como Deus é. Lembra que a gente diz sempre que a santidade é algo no interior que provoca uma mudança no exterior. Então as nossas palavras vão ser medidas. Nós não vamos estar contando piadinhas com duplo sentido. Não vamos ouvir ou assistir coisas que podem nos levar para longe de Deus. Então o senso de moral se torna extremamente elevado dentro de nós e a gente não aceita qualquer coisa. Você não aceita estar em qualquer ambiente. Você não aceita qualquer conversa. Você não aceita qualquer música. Você não aceita qualquer programa de televisão. Há uma série de coisas que esse atributo vai fazer com que você naturalmente tenha repulsa por essas coisas. Não é forçado. Sabe quando você vai comer uma comida que está... E você está ali e você não vê a hora de jogar aquela comida fora porque ela está mal? Assim é certos ambientes. Você não vê a hora de sair dali porque esse ambiente não está bom. É verdade. Mas é tua família, às vezes. É teu pai, tua mãe, teus irmãos. Mas você olha assim e vai dizer, que ambiente horroroso. Eu vou para a igreja. Lá pelo menos eu tenho paz. Por quê? Porque dentro de nós há algo que repele aquilo. É como Deus. Deus não tolera o pecado. Ele tem repulsa pelo pecado. Ele não tolera. Também é uma qualidade. O que isso quer dizer? É uma qualidade do membro do povo de Deus que o leva a se separar dos pagãos, a não seguir os seus maus costumes, a pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele. Então, Deus exige exclusividade. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. Ele não suporta ver você aqui e ali. Ou você é dele, ou você é dali. Verdade. Não dá para misturar. Olha se mistura com água. Não dá para misturar, não tem como. Então, a santidade é uma qualidade que está dentro de nós e faz com que a gente se separe dos ímpios. Se separe daqueles que não amam a Deus. Veja, nós vamos lá sim. Para por quê? Para pregar o Evangelho. Nós vamos lá para ser luz no meio das trevas. A gente não sai do mundo, a gente continua vivendo no mundo. Mas a gente escolhe com quem é que nós vamos nos relacionar. Você está na empresa, você tem que se relacionar com todo mundo, não é verdade? Você está na escola, tem que se relacionar com todo mundo. Mas você só vai ter qualidade de vida no ambiente que você controla. E esse ambiente é a sua casa, é a igreja. Lá fora no mundo você não tem controle sobre aquilo. Você se separa deles. Você convive com eles porque você é obrigado. Mas na primeira oportunidade, você foge de lá. E isso tem a ver com separação. Veja, o atributo leva para a qualidade que leva obrigatoriamente você à separação. Então, a santidade é o quê? Separação de pessoas ou objetos para Deus. Para o culto ao Senhor. No Antigo Testamento, eram os santos os sacerdotes, os nazireus, Canaã, Jerusalém, o templo, os altares, os óleos, os utensílios de culto, os sacrifícios. Tudo aquilo era santo para Deus. E hoje,
Hoje, o que é santo para Deus? Eu e você. E nós separamos algumas coisas para Deus, para nós podermos cultuar. Por exemplo, a gente fala que esse equipamento de som é santificado. Por quê? Ele não vai ser usado no bailão lá da esquina. Vai vir aqui o pessoal aqui, vai dizer, presta aqui para nós. Não, não dá. Não dá, ele tem uma utilidade específica. Até o computador também. Ah, me presta aqui o computador para eu ver aqui uns vídeos. Não dá, ele tem uma utilidade específica. Ah, me empresta esse salão aqui para fazer aqui um regabofe aqui. Não dá, ele tem uma utilidade específica. Então nós dizemos que até o nosso carro, até o carro, acaba se tornando uma coisa santificada. Por quê? Porque ele tem uma função. Você empresta o carro, o cara quebra, depois como é que você vem para o culto? Não dá. O pior não é quebrar, né? O pior é pegar o carro seu e fazer coisa errada, né? Também. É uma série de coisas. Então, quer dizer, no final das contas, esse atributo de Deus, ou seja, nós nos tornarmos moralmente puros e santos, nos faz com que a gente tenha uma qualidade que nos leva para separação. A gente tem que viver separado desse mundo, não tem jeito. Por mais que a gente esteja vivendo no mundo, mas nós não somos do mundo. A gente vive no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso que o povo diz que a gente é esquisito. E tem razão, nós somos mesmo. O crente é um ser esquisito. Quanto mais crente você fica, quanto mais conhecedor da palavra, mais esquisito você fica. Mais selecionado ou mais selecionador você fica. Nós passamos a ser exigentes. Os nossos ouvidos, o português tem uma expressão que diz assim, os meus ouvidos não são caixotes de lixo. Ou não é lata de lixo. Meu ouvido não é lata de lixo. Você já não consegue ouvir qualquer coisa. Você começa a ser selecionado. E a selecionar suas companhias. O meu pai costumava dizer, meu ouvido não é pinico. Essa é outra expressão. Então o que é atributo? A gente falou de atributo, qualidade e separação. Então vamos entender a definição de atributo. Aquilo que é próprio de um ser. Né? Atributo pode-se dizer, por exemplo, essa barba é bonita. É uma qualidade que você tem. Né? Algo que te identifica, algo que te marca. Algo que te diferencia dos outros. Teu cabelo é bonito, tua careca é bonita, até reluzente, olha lá, tá brilhante ali. É algo que te diferencia do outro. O que é qualidade? É o modo de ser. É a propriedade de qualificar, dar valor aos mais diversos serviços, objetos e indivíduos. Então a gente diz, né? Eu tenho um relógio de qualidade, né? É caro, um relógio bom, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Então a gente precifica, a gente qualifica o serviço, o objeto, as pessoas. A gente passa a dar valor para as pessoas. Tem pessoas que têm valor mais alto para nós, tem pessoas que têm valor mais baixo. Quanto mais a gente convive, mais a gente consegue identificar essa diferença. E nós acabamos não tratando as pessoas do mesmo jeito. Nem tem como, nem Deus nos trata do mesmo jeito. Ele nos trata diferentes. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele nos trata de maneiras diferentes. À medida que a gente vai crescendo, né? Um pai trata um filho de maneira diferente do outro, apesar de amar todos os filhos. Mas ele não vai tratar um filho adulto da mesma maneira que ele trata um filho bebê. Que aí tem alguma coisa errada, ou com o pai ou com os filhos. Né? Porque se ele tratar um filho adulto como ele trata um bebê, ou o filho adulto está com problema, ou então o bebê já nasceu avançado demais. Né? Alguma coisa está errada aí. O que é separação? É o ato ou efeito de separar, enviar para longe, afastar, apartar aquilo que separa. Um muro, uma parede, um acervo. Então, na realidade, quando nós nos tornamos santos para Deus, a gente acaba criando
um muro ao nosso redor. Não é qualquer um que penetra esse muro. Não é qualquer um que penetra essa cerca. Apesar de nós irmos e falar o Evangelho a todas as pessoas, não é? Nós vamos e pregamos o Evangelho a todo mundo, mas a convivência que nós temos não é com qualquer um. Você pode convidar alguém para vir na sua casa e tal, para ouvir a palavra de Deus. Mas você não vai trazer essa pessoa, se ela não quer nada com Deus, ininterruptamente na sua casa. Porque daqui a pouco ela vai querer vir e vai trazer os hábitos dela. Ela vai querer que você se encaixe nos hábitos dela. Ela não vai querer se encaixar nos seus hábitos. Então, de qualquer maneira, a gente acaba criando uma separação. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, depois que você ficou crente, você ficou distante. É óbvio, não dá mais para conviver da mesma maneira. Não tem como. Não há possibilidade da gente viver da mesma maneira que antes. Não há comunhão. Não há comunhão. Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem nenhuma. Então o que é santificar? Santificar é o ato de separar do mundo e dedicar a Deus. Tem a ver com purificação e consagração. Vamos mirar, abra aí, 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lê de novo, Beth, com calma. Presta atenção. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Olha só que coisa. É uma obra completa, começa dentro e vai afetar o teu exterior. Vai afetar as tuas emoções, sua alma, vai afetar totalmente as tuas emoções e vai afetar também o seu corpo. Veja, eu disse que santidade é atributo, qualidade e separação. Então o que vai acontecer? Deus, veja lá, não é uma obra soberana nossa, é uma obra soberana de Deus. Deus é que vai nos conservar irrepreensíveis, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Ele vai nos dar condições, vai nos dar capacidade, vai nos dar meios para que nós possamos viver longe do pecado. O crente hoje tem que entender que ele não tem desculpa para o pecado. Não tem. Nós vivemos num corpo, nós temos uma alma, mas nós somos um espírito. O espírito, no dia que nós nascemos de novo, ele é santo por completo. E todos os dias, a santificação é um processo ininterrupto. Todos os dias, nós vamos nos transformando de glória em glória, até chegarmos a ser varão perfeito.
até chegarmos à plenitude de Cristo. A estatura completa. Ela é um processo instantâneo, mas ela também é um processo gradativo. Todos os dias eu quero ser mais parecido com Cristo. Resultado disto, a minha alma vai ser renovada pela palavra de Deus, conforme diz Romanos 12, e o meu corpo, esse tabernáculo, essa carne, vai para a cruz todos os dias. Jesus não disse que a gente tem que levar a nossa cruz todos os dias? Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela é rebelde, ela quer de vez em quando dar uma acordada. Mas ela não tem direito de acordar. Ela não tem direito a acordar. Paulo diz lá em Filipenses 3, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Paulo é interessante porque ele diz assim, olha, eu não julgo que eu haja alcançado, mas eu não me deixo vencido no Senhor. Eu avanço para aquilo que está diante de mim. Eu avanço para o alvo. Eu não julgo que haja alcançado. É Paulo que está falando, hein? É Paulo, um homem que teve revelações que ele não pôde contar. Mas ele diz, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão diante de mim e eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então veja, o que é santificar? É o ato de separação do mundo e dedicação a Deus. Eu falei para vocês que esse último ano, depois que eu ressuscitei, eu não troco pelo tempo que eu tinha antes. Por quê? Porque eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou me separando cada vez mais do mundo e estou me dedicando cada vez mais a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu sou conhecido de Deus, mais eu quero estar perto dele, mais eu quero ser semelhante a ele, mais eu quero conhecê-lo. E eu vou perder tempo com as coisas do mundo para quê? Para quê? E aí diz que é purificação e consagração. O que é consagração? É o ato por meio do qual se dedica uma pessoa ou uma coisa ao serviço de Deus. É dedicação ao serviço de Deus. Então, quando eu estou me consagrando, eu estou me dedicando exclusivamente para o serviço de Deus. Eu ser consagrado quer dizer, eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. Ainda que eu esteja na empresa, ainda que eu esteja trabalhando, ainda que eu esteja no Uber, ainda que eu esteja no carro, ainda que eu esteja não sei aonde, eu faço tudo isso para Deus. Está lá no sacolão? Para Deus. Para Deus. As pessoas têm que entrar lá e estão chateadas, mas quando chega ali tem que olhar para você e dizer, nossa, que diferença. O que é que você tem que eu não tenho? O que é que você tem que eu não tenho? Nós temos que provocar, nós temos que ser a diferença. Anota aí, para você que está anotando acerca de consagração. Eu vou dar só a referência do Novo Testamento, Atos 6,4. Atos 6,4. Purificação. Vou completar aqui. Purificação. Purificação é a cerimônia para tornar puro ou limpo um objeto, um lugar ou uma pessoa, a fim de poderem ser usados ou tomar parte no culto de adoração a Deus. No sentido cristão, a purificação é o ato e o processo de viver uma vida moralmente limpa, de obediência a Deus e de amor ao próximo. Ela é realizada por meio da nossa fé no poder da morte de Cristo em nosso lugar e pelo arrependimento dos nossos pecados. Veja, a santificação ela tem a ver com consagração e com purificação. A purificação é o ato, o processo
de viver uma vida moralmente limpa. Nós já falamos isso há pouco tempo agora, quando estávamos falando da santidade de Deus, do atributo de Deus. Essa questão de moral, ela é muito presente na vida de um cristão. Por quê? Porque o cristão ele tem que ter muito cuidado, não só consigo mesmo, mas com quem está ao seu lado. Como que as pessoas olham para nós? Como que as pessoas olham para nós? Qual é a impressão que ela tem da gente? Um cristão, ele tem a fama de ser honesto. Ele tem que ter essa fama. De pagar as suas contas em dia. De não dever nada a ninguém a não ser o amor. Um cristão, ele tem que ter um bom comportamento dentro da sua casa. No trato da esposa, no trato dos filhos. Existe um padrão a ser seguido. Não é questão de usos e costumes. Uma mulher cristã, ela vai pensar também na vestimenta dela. Será que a minha vestimenta não está atraindo olhares? Além dos olhares do meu marido? Será que eu não estou provocando sensualidade no outro? Quando olha para mim, qual é o primeiro lugar que o homem vê? Tudo isso. Tudo isso tem a ver com santidade. Pastor, você está falando de usos e costumes? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Estou falando disso. É que nós cristãos, por sermos semelhantes, não gosto dessa palavra, vou voltar, por sermos iguais a Cristo, nós temos que agir como Ele. Quando Jesus estava para ser preso, o que Pedro fez? Pedro sacou da espada, cortou a orelha do Malco. Jesus foi lá, pegou a orelha e colou de volta. E ele diz: quem fere a espada vai ser ferido. Antes ele disse: se eu quisesse, eu rogava ao meu pai. E ele mandava 12 legiões, né? 12 legiões de anjos. Mas ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele veio ser exemplo em tudo. Mesmo Jesus sendo ali chicoteado, sendo humilhado na cruz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quando a gente vê um Estevão, um jovem, um diácono, sendo apedrejado, qual foi a atitude de Estevão? Pai, perdoa-lhes. Qual é a nossa atitude como imitadores de Cristo? Como filhos de Deus? Como iguais a Cristo? Está vendo o que é a vida cristã? É por isso que graça é um negócio complicado. Dá medo para muitos. Porque a graça, ela nos faz a cada dia querer ser igual àquele que deu a vida por nós. Então, veja que santidade é algo muito abrangente. É muito abrangente. A gente pensa que santidade é questão de aparência. Não. A aparência, ela faz parte da santidade. Mas a santidade que vem de dentro. Começa lá dentro e manifesta fora. Então a gente vai procurando a cada dia colocar o nosso nome em dia, colocar o nome, está com o nome limpo. As pessoas têm que olhar para nós e ver: ele tem um nome limpo, ele tem uma reputação ilibada. Aquela mulher, ela é muito bonita, mas ela não provoca os olhares dos homens. Ela sabe se comportar, ela sabe se vestir, é elogiada. Tudo isso faz parte da santidade. Mas se a santidade não começa de dentro para fora,
O ato exterior não tem valor nenhum. Mas porque começa lá dentro, nós cada dia mais vamos querer ser consagrados para Deus, não é? Ou seja, nós vamos querer ser cada dia mais dedicados a Deus, e cada dia mais nós vamos querer também ser purificados, ou seja, nós vamos querer viver uma vida moralmente limpa, de obediência a Deus e de amor ao próximo. Nós vamos passar a valorizar as pessoas que estão próximas de nós. Amém? Amém.